dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. São 8 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. E hoje o Bom Dia Agronegócio fala direto do EnSoja 2024, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E o EnSoja, que é o Encontro Nacional dos Sementeiros de Soja, é um evento já muito conceituado no agronegócio brasileiro. O evento está reunindo os líderes do setor sementeiro para tratar de todas essas inovações, novidades, desafios do setor agropecuário, do setor sementeiro. Então, vejam que as pessoas estão começando a chegar aqui, né? O evento tem início às 8h30. Ontem já teve a solenidade oficial de abertura. Ontem teve a palestra de já alguns especialistas. Teve a abertura oficial com o presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, que não só estimulou o setor, mas trouxe principalmente segurança para os produtores rurais, segurança para o setor. Então, houve uma injeção de ânimo para estes participantes do EnSoja 2024. Nós estamos aqui a convite da Abras, Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja, a quem nós agradecemos pelo convite, pela acolhida da estrutura do Bom Dia Agronegócio, portanto, falando com vocês aqui direto do EnSoja 2024. O Bom Dia Agronegócio vai acontecer normalmente, a gente vai recebendo aqui os convidados do EnSoja, falando com vocês ao vivo, e ao longo de todo o dia nós vamos aqui colhendo informações e trazendo direto para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. E eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio acontece não só pelo Notícias Agrícolas, mas também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Acontece também pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje. A você que só nos ouve pela Rádio Agro Hoje, nós falamos então aqui direto deste evento que está já começando. Bom, trazidas essas primeiras informações, vamos ver como é que os mercados estão se comportando nessa sexta-feira. Vamos conferir os preços na nossa rodada de preços. Vamos direto para a Bolsa de Chicago. Por lá, a soja sobe, tem 0,04% de alta, vai a 12 dólares e 39 cents por bushel. No milho, são 4 dólares e 65, 0,2% de ganho. O trigo, que subia até pouco, passou de novo para o campo negativo, 0,7% de queda, tem 6 dólares e 92 cents por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, os contratos do farelo de soja sobem 0,5% e o óleo tem alta de 0,3% de ganho nesta manhã de sexta-feira. E a gente destaca, e já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, essa semana mais uma vez foi marcada por altas nos preços, tanto do farelo quanto do óleo, que tem sido um suporte importante para os preços da soja em grão. Então é um momento da gente continuar acompanhando e monitorando o mercado dos subprodutos. Vamos agora checar as cotações na Bolsa de Nova York. Por lá, o café volta a subir, tem 0,5% de alta, 2 dólares e 16 mais 75 por libra peso. O açúcar, 18 cents mais 17 por libra, também uma baixa de 0,5%. No algodão, 0,6% de alta para 81 cents mais 24 por libra peso. No petróleo, hoje é dia negativo, portanto, 76 dólares e 53 cents por barril no petróleo WTI, com 0,4% de queda. O ouro sobe 0,2%, então dia positivo para ouro, mas dia negativo para o petróleo. Lembrando que o petróleo caindo vai trazendo essa movimentação também negativa para algumas outras commodities, como açúcar e algodão. Por exemplo, poderia também impressionar um pouco também do óleo de soja, mas o óleo está ali resistente, valente e segue subindo na Bolsa de Chicago. Bom, checamos os nossos preços, conhecemos como é que os mercados estão trabalhando nesta manhã de sexta-feira. Hora da gente checar as manchetes dessa sexta-feira nas nossas notícias da manhã. Bom, e a primeira manchete que nós trazemos nesta sexta-feira, aqui direto do EnSoja 2024, refere-se ao mercado de leite, porque ontem foi aprovado na CCJ, Comissão de Cidadania e Justiça, o projeto de lei que regula a validade mínima do leite em pó importado para o Brasil, que foi aprovado, como eu disse, pela CCJ na Câmara dos Deputados na noite de ontem, na noite desta quinta-feira, dia 23. O relatório, que é da deputada e presidente da comissão, Caroline
Caroline de Toni, deputada pelo PL de Santa Catarina. Ele refere-se ao projeto de lei 952, que estabelece que produtos lácteos na forma de leite em pó devem ter um prazo de validade mínimo de 70% do seu tempo de prateleira restante para fins de importação, conforme uma classificação específica na nomenclatura comum do Mercosul, a NCM. Por que isso é importante? Segundo a deputada Caroline de Toni, a ausência de um prazo mínimo de validade permite que as empresas estrangeiras exportem para o Brasil produtos próximos ao vencimento, frequentemente a preços reduzidos. E essa importação dos preços esse aumento da importação do leite em pó tem sido um dos principais fatores de pressão para a cadeia leiteira neste momento. A cadeia que sofreu muito em 2023, iniciou um 2024 ainda muito delicado, ainda muito fragilizada, e essa importação intensa de leite em pó veio pressionando as cotações, veio sendo um prejuízo significativo e considerável para a produção brasileira, para o produtor brasileiro. Somente em 2023, milhares de produtores deixaram a pecuária leiteira em função desta pressão que foi se agravando mês a mês. Os preços do leite vinham numa derrocada considerável, continuam ainda muito pressionados, e por conta de uma diminuição da captação nos últimos meses, veio encontrando certa recuperação. Então há sim uma busca, né, por uma recuperação, uma retomada, há no horizonte essa retomada, todavia ainda há uma pressão significativa e um prejuízo acumulado nessa cadeia que é bastante grave, que é bastante sério. Então estamos de olho, é já um passo importante para os pecuaristas leiteiros, para inclusive os laticínios, para toda a cadeia leiteira, e é isso que a gente vai acompanhando aqui ao longo desses próximos dias, como todas essas informações vão continuar chegando ali para os produtores. Isso é bastante importante. Bom, na nossa segunda manchete, nosso segundo destaque dessa sexta-feira, é uma notícia bastante positiva, apesar dos pesares. O estado do Rio Grande do Sul está retomando a sua colheita de soja, ainda bem, e como eu disse, né, apesar dos pesares. Onde a água já baixou, onde as máquinas já conseguem fluir melhor e conseguem trabalhar adequadamente, os trabalhos de campo estão sendo retomados, os trabalhos de colheita estão sendo retomados, e de acordo com os dados mais atualizados da Emater do Rio Grande do Sul, a colheita de soja no estado gaúcho já chega a 91% da área prevista para 2023-24 até esta quinta-feira. Os trabalhos em campo avançaram 6 pontos percentuais em uma semana e seguem atrás dos 96% colhidos um ano antes e dos 97% de média para este período. Mas veja que apesar desses trabalhos terem ficado parados por quase 2 semanas, se não 3 semanas, nós temos então essa melhora dos trabalhos de campo, o que mostra, né, não só a resiliência do produtor gaúcho, mas mostra que de fato as águas estão baixando por lá, as condições estão melhorando. Agora, quais são ainda os pontos de atenção? Um deles é de que nós não temos ainda a condição de validar, a condição de trazer de forma assertiva o tamanho do prejuízo do Rio Grande do Sul, o tamanho das perdas que lá foram registradas. As perdas no campo, nós tínhamos ainda cerca de 20 a 24% de área para ser colhida no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo. Agora é hora de monitorar a qualidade dessa soja que sai do campo para chegar nos armazéns. Sabemos que é uma soja com uma qualidade já muito prejudicada, uma qualidade muito comprometida. As primeiras fotos das primeiras áreas que puderam ser colhidas após as cheias do início de maio eram já bastante eram de cortar o coração, né? Para quem conhece soja, sabe que aquela soja tem pouco ou nenhum valor comercial. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque não só as perdas que estão estabelecidas ali para o campo, mas também as que começam a aparecer
agora. Então, esta é uma situação desta soja que está sendo colhida agora, que precisa ser avaliada, entendida como ela vai ser utilizada ou se vai ser utilizada. Do mesmo modo, aquela soja que estava armazenada nos silos, que foram afetadas pelas cheias, elas também estão sob monitoramento, elas também estão buscando ser ali avaliadas para que a perda efetiva do Rio Grande do Sul seja, portanto, informada. De novo, ainda é cedo e ainda é difícil mensurar o tamanho da perda na produção de soja gaúcha. Então, olhar o que vem do campo, olhar o que estava nos armazéns. Isso vai ser importante, isso vai ser significativo para entendermos inclusive o efeito disso para o quadro nacional de oferta. Então, os números ainda estão sendo levantados e mais do que isso, né, já é sabido e o mercado já refletiu essa situação com prêmios mais altos aqui no Brasil. Os preços da soja nos portos brasileiros, eles continuam ali trabalhando na casa de 140 ou perto dos 140 reais por saca, principalmente para a soja disponível. Dão oportunidades melhores também para a soja da safra 2024-25, de novo, porque ainda há certa incerteza sobre o tamanho da oferta gaúcha, sobre o tamanho do impacto disso para a oferta nacional de soja. Então, é um ponto de atenção, é um ponto de preocupação e é um ponto, inevitavelmente, né, embora seja difícil fazer essa relação por conta dessa catástrofe, dessa tragédia ser principalmente humanitária no Rio Grande do Sul, mas acabou sendo um combustível para os preços da soja que em algum momento vão também favorecer, esses aumentos vão também favorecer o produtor gaúcho. Então, não só os preços subiram base porto, mas no interior do país, por conta de uma oferta mais restrita. E ao mesmo tempo em que temos uma oferta mais restrita de soja, temos também uma demanda consistente. É isso mesmo. A demanda pela soja brasileira, ela ainda está bastante concentrada aqui. De acordo com as últimas informações da Pátria Agronegócios, pelo seu diretor Cristiano Palavra, que deu entrevista ao Bom Dia Agronegócio ontem, ele dizia: nós temos ainda um diferencial com a soja americana de 2%, um diferencial que chegou a ser de 15%, veja você. Agora, a nossa competitividade ainda é maior, porém, né, os americanos já se aproximam, principalmente porque estão ali com a sua safra em desenvolvimento. Então, nós temos todo esse cenário. 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vejam que as pessoas estão chegando, já passou aqui do meu lado, seu Gladir Tomazelli, que é o presidente da Abras, né, que é a Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja. Temos, né, os especialistas chegando, os palestrantes. Hoje tem, inclusive, palestras importantes, como a do André Pessoa, por exemplo, que vai falar um pouco dessa perspectiva da safra 23-24, da safra 24-25. Tem palestras de pesquisadores do setor sementeiro, enfim, os maiores nomes, né, do setor estão reunidos aqui em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Estou vendo aqui também do meu lado o diretor da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa, até porque questões importantes de política, de economia, geopolítica e administrativas também estão sendo tratadas por aqui. Vou ver se daqui a pouco a gente traz o Fabrício também para falar conosco, para falar um pouquinho da importância de um evento como esse, reunir estes nomes, né, para a gente continuar avançando com o setor. Pois bem, na nossa terceira manchete desta, olha só, seu Gladir Tomazelli, que é o presidente da Abras, está aqui do meu lado, né? E a gente já vai entrevistá-lo ao vivo. Aqui, ó, seu Gladir, obrigada. Bom dia! Bom dia, Carla. Começou o Ensoja 2024, Tomazelli. Começou, Carla. Bom dia a você, a todos que nos assistem, nos ouvem. Começou. De fato, o Ensoja é um evento interessante porque a cadeia de multiplicação de sementes consegue juntar todos os atores do agro, né? A semente é o meio por onde a agricultura tem seus resultados, né? Então, plantar uma boa semente já é o primeiro passo para ter uma boa lavoura e colher uma alta produtividade, né? Então, nesse sentido, muita gente, e por isso o Ensoja está lotado, nós convidamos as principais autoridades no assunto do país. Aqui tem os grandes multiplicadores de sementes, as grandes empresas de genética, biotecnologia,
Justamente por entender que esse é um setor importante, uma vez que é o setor que investe, que trabalha o dia a dia com a evolução, com a inovação e com a forte corrente de avanços tecnológicos, né? E Tomazelli, a gente está falando de um momento do mercado de certa vulnerabilidade, as commodities sentiram certa pressão, mas ao mesmo tempo a gente vê o produtor muito focado em otimizar os seus custos para ter bons resultados e passar por momentos como esse. Como é que o senhor tem visto os investimentos dos produtores brasileiros quando ele olha para a semente na hora de adquirir esse que talvez seja o primeiro insumo que ele compra para uma próxima safra, né? Não tem outra alternativa, o produtor precisa fazer isso mesmo. E assim, com relação à semente, não é só a semente, mas a semente é o ativo, é o principal ativo da lavoura, né? Você pode fazer de tudo, mas se não tiver uma boa semente, você não terá uma boa lavoura. E nesse sentido, observa-se através dos números, né? A demanda de sementes, o volume comercializado de sementes mostra que o agricultor está realmente buscando essa alternativa da semente de qualidade, da semente de procedência, da semente que realmente tem um potencial de expressar a capacidade produtiva. Então, é verdade, Carla, nesse momento tem que passar por ajustes, e tem que realmente otimizar e não deixar de utilizar na lavoura o principal ativo importante que vai realmente lhe dar resultado, né? Como é que está a comercialização das sementes para a soja 24-25, Tomazelli? Já está acontecendo dentro de um ritmo esperado ou está diferente de outros anos? Como é que o senhor avalia até esse momento? O ritmo esperado, sim, pela conjuntura econômica e pela situação que vive. Então, era esperado que haveria uma retração, uma diminuição na velocidade do volume comercializado, é o que está acontecendo esse ano. Porém, aí nos últimos 30 dias, sobretudo com os problemas climáticos, com todos os problemas que houveram com relação o norte, nordeste, o centro-oeste, em relação às estiagens, né, a falta de chuvas, e agora com essa catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Então há também assim uma preocupação do produtor em que falte, né, não digo a quantidade, mas às vezes o produtor não consegue encontrar aquela cultivar que ele deseja plantar, tem que fazer um ajuste no planejamento, né? E eu diria que nesse momento a comercialização está andando muito bem. Boa notícia, portanto, apesar dos pesares. Tomazelli, tem um dia cheio pela frente para quem está participando aqui do EnSoja, palestras importantes, especialistas renomados para trazer informações para as pessoas que estão aqui reunidas e, claro, Notícias Agrícolas, um canal importante para a gente também disseminar essas informações, né? Bem, eu quero agradecer muito a você, Carla, o Notícias Agrícolas, sempre parceiro da Abras, e sempre que houver a necessidade ou a possibilidade de estreitarmos aí as relações para trocarmos informações, eu acho de extrema importância. Nosso papel como associação é defender as políticas setoriais do setor de multiplicação de sementes, setor de produção de sementes e do agro como um todo. Você tem nos acompanhado, tem visto, a Abras desempenha um papel de credibilidade, de tranquilidade em relação à política, em relação ao IPA, FPA, os multiplicadores. E eu fico muito feliz e falo aqui em nome da associação que essa nossa atuação tem nos dado essa notoriedade, né? Nós temos alcançado a credibilidade aí no meio, né? Em todo o meio do agro. Então, eu fico muito feliz por isso e agradeço ao Agronotícias estar sempre junto com a gente. Obrigada, Tomazelli. Notícias Agrícolas, desculpa. Imagina. Tá sempre junto com a gente. Tomazelli, eu quero mais uma vez agradecer e lhe desejar um ótimo evento, como sempre, uma curadoria impecável. Bom evento para o senhor e mais uma vez obrigado pela acolhida. Não só ao Notícias Agrícolas, mas ao Bom Dia Agronegócio. Quero dizer aos ouvintes do Notícias Agrícolas que a Carla é uma ótima entrevistadora. Suas perguntas são sempre alinhadas com os temas. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Tomazelli.
Conosco, Gladir Tomazelli, presidente da Abras, Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja, e, claro, líder aqui do Em Soja 2024. Nós fazemos um rápido intervalo. Neste momento, na sequência, a gente volta com mais informações aqui no Bom Dia Agronegócio, direto do Em Soja 2024, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E de volta com o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, agora são 8 horas e 25 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Já recomeça a programação aqui do Em Soja 2024, ao vivo, direto para o Notícias Agrícolas. E agora ao meu lado está Tiago Ouro, que é líder do sistema Enlist da Corteva para a região sul, trazendo mais informações aqui para o time do Em Soja. Tiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Tiago, muitas inovações sendo trazidas para cá e uma delas está ali muito conectada à soja Enlist da Corteva, e principalmente quando as soluções estão ali focadas em garantir proteção contra as daninhas. Me parece que essa é uma das novidades importantes que vocês estão trazendo esse ano, né? Correto. O sistema Enlist ele traz muito mais simplicidade e facilidade para o produtor no manejo de plantas daninhas. Então, atualmente, o produtor está tendo grande dificuldade no controle de algumas espécies, como buva, trapoeraba, corda de viola, o próprio caruru, que vem se expandindo muito no Rio Grande do Sul e subindo para os demais estados. E o sistema Enlist tem uma proposta de auxiliar o agricultor no manejo dessas plantas daninhas, reduzindo a mato-competição e maximizando o potencial produtivo de suas lavouras. E Tiago, eu acabei de falar com o presidente da Abras e ele falava sobre isso, como o produtor tem buscado inovação para estar protegido, principalmente contra momentos tão agressivos de mercado, como esse que nós vimos no último ano, na última safra. Você tem sentido isso também quando o produtor vai buscar novas variedades ou quando o produtor vai buscar novas soluções, principalmente começando ali na semente, ele quer justamente otimizar seus resultados e melhorar seu custo-benefício? Com certeza, hoje o produtor busca rentabilidade, né? Nós sabemos do custo de produção, que está difícil, e o sistema Enlist vem justamente para agregar ao produtor para que ele consiga manejar, investir melhor as ferramentas de manejo de plantas daninhas. Então hoje a tecnologia possibilita ao agricultor a aplicação de 3 herbicidas em pós-emergência. É a única tecnologia do mercado tolerante a 3 herbicidas, glifosato, glufosinato de amônio e o Enlist Colex-D, que é uma nova formulação de 2,4-D, onde o produtor pode estar maximizando o seu manejo, reduzindo a mato-competição, controlando melhor as plantas daninhas e no final do dia colhendo mais, tendo uma rentabilidade maior para o seu negócio. Essas são características que podem ser cultivadas em todo o Brasil, Tiago, ou elas são mais personalizadas para a região sul? Como é que essa distribuição? Hoje a tecnologia Enlist possui variedades disponíveis para todo o Brasil, em todas as macro-regiões, em todos os estados que plantam a cultura da soja. Nós estamos com mais de 40 variedades disponíveis, com potencial produtivo elevado, onde o produtor pode estar conhecendo, pode estar plantando na sua lavoura e pode estar usufruindo desse benefício de poder manejar as plantas daninhas na pós-emergência, colhendo cada vez mais. Tiago, quero muito te agradecer por trazer informações ao vivo, né, direto aqui do Em Soja para a audiência do Notícias Agrícolas, porque soluções são sempre bem-vindas, no momento que principalmente ele já está planejando a safra 2024-25, e como diz o lema central do Em Soja, tudo começa na semente, né, Tiago? Correto, isso mesmo. Nós que agradecemos pela oportunidade de vocês e um ótimo evento a todos nós. Muito obrigada, ótimo evento para você também, Tiago. Até a próxima. Obrigado.
Senhoras e senhores, novidades começando a chegar, soluções começando a aparecer aqui no EnSoja 2024 e é para isso que nós estamos aqui, para te trazer essas informações em primeira mão, aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Bom Dia Agronegócio, e nós seguimos aqui até que os nossos próximos convidados, eu vou até fazer já ao vivo aqui um pedido para a Nathalie, que é a assessora da Abrasce, para ver se ela me consegue trazer o Fabrício Rosa, diretor da ProSoja, para falar conosco e trazer as importâncias, né, a importância dessas discussões todas acontecendo aqui neste grande evento em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom, vamos trazer mais uma informação importante nesta sexta-feira, que está conectada aos preços do arroz. Os preços do arroz continuam subindo e, segundo a consultoria Horus, os preços subiram 6% em uma semana para R$ 6,46 o quilo, em média, até o último dia 12 de maio, levando em consideração as embalagens de 5 quilos em todo o país. A elevação, segundo as últimas informações, ocorre em um momento de especulação após a tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, que é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Apesar deste aumento, o valor médio praticado no país é 1,4% inferior ao mês de fevereiro, mês da entre-safra do cereal e quando de fato faltava arroz no país. Quando começaram as primeiras chuvas no Rio Grande do Sul e as incertezas sobre a oferta de arroz começaram a aparecer no noticiário, no fim de abril, o quilo do cereal chegou a R$ 6,35. Não podemos nos esquecer, ainda estão em pauta as medidas do governo federal que querem ali atender ao mercado de arroz, todavia com certa divergência com o setor arrozeiro, né? Então, os leilões da Conab foram apenas suspensos e até que para importar arroz de fora do Mercosul, sem cota, o que é importante lembrar, sem cota continua valendo. TEC zerada para o arroz de fora do Mercosul. Agora sim a gente recebe Fabrício Rosa, diretor da ProSoja Brasil. Fabrício, seja bem-vindo, sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas, em especial direto de um evento tão importante para o setor brasileiro da soja. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla. Muito obrigado por ter essa oportunidade de conversar com você e todos os amigos do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. Fabrício, qual a importância de um evento como esse para principalmente discutir, além, claro, da multiplicação, do setor específico de soja, mas políticas públicas para o setor, no momento onde o setor está fragilizado, né, Fabrício? Eu acho que é essencial, especialmente em termos de panorama para o setor, né, perspectivas, desafios. E aqui falando de um assunto tão importante que é a produção de insumos, né, para a cadeia produtiva, inovação, né, e sem dúvida nenhuma isso é uma coisa que nos preocupa muito, né, e é exatamente disso que nós vamos trazer a nossa palestra, sobre a questão da inovação, você estimular a inovação e qual é o papel da alteração, da modernização legal regulatória para garantir a inovação na cadeia de sementes. E quais são as perspectivas para esse setor, Fabrício? O que nós podemos esperar? Quais são os pontos de atenção e monitoramento? O que está no radar de vocês? Você diz da cadeia de sementes? Sementes hoje, qual é a nossa preocupação? Nós percebemos claramente que, eu não posso dizer que não é um case de sucesso, né? Então nós temos genética muito boa, altas produtividades, temos biotecnologia, sem dúvida nenhuma, temos que reconhecer isso. Se você olhar para soja, milho, algodão, é um case de sucesso. Mas nós vimos ao longo do tempo uma concentração muito grande do mercado, né? Hoje especialmente em genética de soja também muito concentrado, seja na genética propriamente dita, que é o germoplasma, seja também na parte de biotecnologia, muito concentrado. E a gente percebe claramente que uma alteração legal seria possível, você trazer mais inovação, você estimular novos entrantes. Porque senão a tendência é que olhando para o futuro a gente tenha mais do mesmo. Vou ter altas produtividades, vou ter também uma ou outra biotecnologia com alguma alteração, mas a tendência é que seja mais do mesmo. Então como que eu faço para resolver isso? Hoje a gente sabe que a gente tem a lei de propriedade de proteção de cultivares, a lei de propriedade industrial e você tem a lei de sementes. Pela lei de cultivares, o produtor pode, comprar uma vez, ele remunera a propriedade intelectual de quem desenvolve essa genética, mas ele não precisa pagar se ele salvar essa semente. Isso é um desestímulo para quem gera genética no país. Isso a gente tem que concordar que isso acontece realmente.
E no caso da biotecnologia, quando está presente, no caso da soja especialmente, você consegue fazer o recolhimento desse recurso, né? Então, do ponto de vista do obtentor de biotecnologia, não tem problema, mas de genética, sim. E é exatamente o que a gente tem visto, que precisa de inovação realmente, né? A gente tem visto especialmente aumentar a produtividade, mas aparecerem doenças, problemas fisiológicos, que está muito relacionado com a parte de melhoramento direto, genético, né? Aquilo que é o germoplasma realmente dessa cultura. E para eu estimular a entrada desses entrantes, eu preciso garantir que ele seja remunerado. Então nós estamos já há muito tempo dentro da soja, né? Dentro da Associação de Produtores de Soja, com a decisão de que nós queremos pagar. Ainda que eu tenha o direito de salvar a semente, mas eu vou poder pagar pelo germoplasma. Então eu quero alterar a legislação para que, se eu salvar a semente, eu pago, assim como eu pago a biotecnologia, eu vou pagar também quem desenvolve a genética. Isso garante que outras empresas vão olhar e vão ver que existe não só, né, a remuneração, mas a segurança jurídica, para ela desenvolver uma genética nova, para ela entrar no mercado brasileiro e começar realmente a mudar esse panorama. E aí eu consigo realmente reequilibrar o mercado, pelo menos do ponto de vista de estímulo e de remuneração, né? E esse é um processo demorado. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, se eu pegar dentro do Congresso Nacional, foi outra palestra que nós vimos aqui, o amadurecimento político. Nós vimos quanto tempo que demora para eu fazer isso. Código Florestal com urgência, 5 anos. 5 anos demorou para mudar o Código Florestal. Depois ainda ficamos brigando no Supremo. Lei de pesticidas. Depois que botou na agenda, 10 anos. Né? Eu participei disso intensamente. Né? E o objetivo é o mesmo. Eu criar um arcabouço regulatório em que eu garanto a inovação e tem um processo de registro inteligente também, que tem os seus filtros, mas que não dificulta, né, o registro. Então o objetivo é o mesmo. Para eu fazer isso na Lei de Proteção de Cultivares, eu preciso colocar na agenda regulatória do Congresso Nacional. Isso leva tempo. Isso leva tempo e a gente precisa começar. Já estamos meio atrasados. Tivemos uma prévia disso que não foi para frente. Então hoje, do nosso ponto de vista, é claro que eu, como produtor, botando os óculos de produtor, não da indústria, né, eu tenho uma preocupação de qualidade também. Então eu também quero que na hora de registrar eu tenha mais cuidado e critério na qualidade também. Inclusive, por exemplo, se eu tenho uma cultivar que foi registrada com determinadas características e que depois não são mais verificadas na prática, que perca, né? Você tem a perda da proteção dessa cultivar. Eu também quero isso como produtor. Essa é uma preocupação constante, né? Não só em soja, como em milho, né? Aquilo ali já não está funcionando mais. E aí? Do nosso ponto de vista, deveria perder também a proteção em cima dessa cultivar. Fabrício, é uma espécie de revisita, de modernização da Lei de Proteção de Cultivares, portanto que precisa ser colocada em pauta. Exatamente, e que do nosso ponto de vista eu quero inovação, eu quero estimular novos entrantes, hoje está muito concentrado, praticamente é uma empresa só hoje de genética, mais da metade do mercado brasileiro de semente de soja, eu quero que entre mais gente e para isso eu tenho que dar segurança que ele vai ser remunerado. Mas ao mesmo tempo eu quero, como produtor também, reequilibrar para que hajam critérios mais apertados na hora de eu registrar essa cultivar e que também se perder as características que estão ali, se perde também a proteção sobre essa cultivar. Fabrício, como é que essas necessidades são levantadas? Do que o produtor precisa, de quais inovações ele depende, onde é que estão os problemas para serem resolvidos? Como é que essas necessidades são elencadas? A gente foi acompanhando ao longo do tempo, seja do ponto de vista de sanidade, seja do ponto de vista de qualidade dessa soja junto aos nossos compradores. Percebemos que doenças que no passado não eram problema hoje estão aparecendo, né? E que isso está relacionado a um melhoramento um pouco mais criterioso e um critério maior na hora de registrar também, para você ter certeza que aquela cultivar não é suscetível a essas doenças. E ao mesmo tempo os nossos compradores começaram a criticar e questionar que o teor de óleo e proteína do Brasil está caindo. Ou seja, isso sem dúvida nenhuma acende um alerta de que nós precisamos cuidar dentro do programa de melhoramento para que esse não seja um processo contínuo, de queda contínua. Aí existe uma tendência que à medida que você aumenta a produtividade da soja, cai o teor de óleo e proteína. Então nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. E é possível. Basta ser um dos pontos de cuidado, de critério para o melhoramento de soja. Então os geneticistas podem sim inserir isso lá e a gente coibir esse tipo de desenvolvimento. Para isso nós precisamos também estimular, né? Então eu preciso remunerar, eu preciso garantir que esse cara ele vai fazer esse critério maior, ele vai trabalhar mais para a melhoria da qualidade genética da soja
mas ele vai ser pago também por isso. Inclusive prêmios para soja que tenha um teor de proteína maior, ou tenha óleo, mais óleo, né? Também eu consigo, no segundo momento, premiar essas empresas de genética que têm essa cultivar mais interessante, né? Com certeza toda a cadeia vai se beneficiar e os nossos compradores, as nossas trades já sinalizaram que também tem interesse nisso. Se eu tenho sojas que têm uma qualidade melhor, sem dúvida nenhuma eu consigo premiar essa soja também na hora de comercializar. Fabrício, isso está conectado também ao teor de umidade, que foi uma discussão recente né, na Câmara Setorial, na CNA. Está conectado com isso também? O melhoramento genético pode olhar para isso e dar algumas soluções para o produtor em relação a isso, ou são questões ainda distantes uma da outra? Esse ponto é importante, não exatamente na questão de umidade, mas questão de qualidade na armazenagem. Nós percebemos que o ganho de produtividade ao longo do tempo gerou um material genético que ele é mais propício à deterioração na armazenagem. Então existe hoje um consenso entre aqueles que têm armazém, especialmente os nossos produtores, de que a soja que chegou mais recentemente, mais produtiva, ela tem apresentado uma deterioração mais rápida na armazenagem. Ela escurece, ela oxida mais rápido do que a soja que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Então isso poderia realmente resolver. Para mim, com certeza, está ligado à questão de teor de óleo e de proteína dessa soja, já que é o amido que está sendo gerado ali e não a proteína e o óleo, que é mais suscetível a ataque de fungos e ataque também de insetos. Então isso também prejudica muito na armazenagem. A gente acha que esse é um critério que poderia entrar para resolver esse problema que nós estamos enfrentando de armazenagem. E Fabrício, a gente não pode deixar de falar da demanda pela nossa soja. Apesar das preocupações, a China vai comprar menos, a China vai comprar de forma mais parcelada. Mas nesse momento, a demanda concentrada está no Brasil. A China segue buscando a soja brasileira, outros mercados também. E a nossa soja ainda é muito bem recebida na China, é a soja preferida dos chineses, né? Não, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro reconhece isso, que a nossa soja tem a qualidade melhor. Proteína, óleo. Então, quanto a isso, eu acho que a gente continua ainda somos o case de sucesso, ainda somos realmente uma referência mundial em produção, em sustentabilidade. O grande ponto é que nós precisamos olhar para o futuro e não ficarmos deitados em berço esplêndido, né, e construirmos, as ferramentas para garantir a manutenção disso, né. Então essa é a nossa preocupação, que a gente realmente não esteja aí realmente desapercebido do fenômeno que está acontecendo, da concentração de mercado, de começar a apontar que daqui a pouco vai ser mais do mesmo, que vai ser gerado em termos de genética, mas que a gente possa criar um ambiente realmente de inovação e de equilíbrio, de competição, que é isso realmente, né? A gente sabe que quando você tem o capitalismo, o ambiente perfeito para a inovação é a competição e é você ter realmente a garantia, a segurança jurídica de que o que você gerar de inovação vai ser remunerado. Fabrício, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom estar contigo. Informações sempre muito completas. Bom evento para você. A gente ainda vai se encontrar. Aproveita. Fabrício, obrigada. E certamente vai trazer informações ricas para os participantes do EnSoja. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Carlinhos. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, conosco Fabrício Rosa, que é uma sumidade nesse setor. Conhece tudo, né? Eu vou pedir até para o meu diretor falar um pouquinho mais alto comigo, que agora as pessoas estão... lotaram aqui, né, o local do evento, muios representantes aqui do setor de multiplicadores, do governo, como eu falei, estava aqui, não sei se ainda está hoje, mas o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, já passou por aqui, o deputado Sérgio Souza estava aqui também ontem, então, grandes nomes do agronegócio brasileiro. Agora, vamos continuar aqui com a nossa sequência de informações. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado da soja, porque nós temos ali nós temos uma situação ainda de sustentação nos preços da soja que está bastante conectado ao mercado de derivados. Os preços da soja estão ali muito focados no óleo e no farelo, porque ambos têm fundamentos que podem lhes garantir algum suporte. No lado do óleo, eu tenho falado bastante sobre isso, que é a condição do óleo de soja de cozinha usado
que é importado pelos Estados Unidos da China. Pois é. Durante toda essa semana, já desde a semana passada, muito se trata sobre a possibilidade ou não deste produto ser tarifado pelo governo Joe Biden. Enquanto isso não acontece, os rumores de vai tarifar, vai vir uma tarifa maior do que em outros produtos, não vai tarifar, o mercado do óleo esteve bastante volátil. A última informação é de que, de fato, a taxa de importação que será colocada pelo governo americano para este produto chinês, o óleo de cozinha usado para produzir biodiesel nos Estados Unidos, ele vem com essa sinalização de que essa taxação será maior do que para outros produtos que já foram recentemente tarifados. Então, essa é a última informação. E isso sinaliza que poderá haver uma demanda maior por óleo de soja nos Estados Unidos, menor por esse óleo de cozinha importado, o que dá suporte aos preços do óleo. Fora que o mercado de óleos vegetais, o mercado físico de óleos vegetais, ele está numa restrição de oferta que também garante esse suporte aos preços. Do lado do farelo, o farelo tem um suporte vindo direto da Argentina, porque há ali uma sinalização também de que novas greves possam vir a acontecer. O farmer selling, ou seja, a comercialização pelos produtores argentinos, ela está lenta. Os produtores estão esperando ali oportunidades melhores para comercializar, não só para exportação, mas também para abastecer a indústria local. E nisso, né, vem demorando a chegar o farelo argentino. Lembrando que a Argentina é a maior produtora exportadora de derivados de soja do planeta. E nisso os preços vão encontrando esse suporte, esse espaço para manter-se em alta, e vão sendo um passo importante ali também para os preços suportados do grão de soja. Hoje, nesta sexta-feira especificamente, eu vou até abrir aqui, enquanto conversamos, os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago, porque temos ali, né, uma situação de leves altas, né? O mercado acabou de virar, né? Mas está bem próximo da estabilidade, porque teve uma semana de altas consideráveis nesses últimos dias. Então, nesta sexta-feira, preços agora: julho, $12,39 por bushel, 0,25 de queda. O agosto, $12,37 com 0,75 de baixa. O setembro, $12,16 por bushel, 2 pontos mais 75 de recuo. Novembro, $12,13 por bushel, 3 pontos de queda. Percebam, o mercado está recuando, porém, com principalmente os contratos mais curtos, agosto e julho, ainda acima dos $12 e próximos dos $12,40 por bushel. São preços que sinalizam, de novo, essas preocupações que eu acabei de citar, esse cenário de curto prazo. Inclusive, ontem, no fechamento do mercado, Alexander Horta deu destaque a isso, deu esse destaque desse cenário positivo e fundamentadamente alto para os preços da soja, esse suporte fundamentado neste curto prazo. Quais são os cenários para o longo ou para o médio e longo prazo? São já os cenários que absorvem as informações da safra 2024-25 dos Estados Unidos. Então, qual é a informação que chega a partir deste momento lá do meio oeste americano, direto do Corn Belt? São condições favoráveis de clima, são condições favoráveis para o plantio, e por isso nós temos ali um quadro bastante tranquilo para o caminhar dos trabalhos de campo. E isso, claro, exerce certa pressão sobre os preços. Pressiona não só soja, mas também milho, algodão também, com a nova safra americana em andamento e caminhando bem, caminhando com plantio acima do esperado, também sente uma certa pressão. O clima para os próximos dias, para os próximos 5 a 7 dias, até 10 dias, eu diria, tem ainda condições favoráveis para o plantio. Então, nós temos uma sinalização de pressão mais à frente, e por isso que os contratos mais alongados na soja têm uma distância um pouquinho desses mais curtos, onde nós vamos observando essa pressão atuando de forma mais significativa. Então, olho vivo no clima americano. Além do clima nos Estados Unidos, um outro fator que também está sendo monitorado muito de perto é o clima em outras origens produtoras, principalmente
principalmente de grãos e cereais. E aí eu me refiro a trigo em especial e também a milho. Quando nós olhamos para a safra, por exemplo, chinesa de milho, nós vemos uma boa safra, condições de clima que até este momento são também favoráveis, e isso pode sinalizar uma diminuição da demanda chinesa por milho em relação ao que importou o ano passado, que importou bastante milho. Aliás, foi o principal destino do milho brasileiro. Então, olhamos essa situação, esse cenário, e vemos que há essa preocupação. E a China estão fazendo uma boa safra de milho, pode importar um pouquinho menos. Vejamos. E quando a gente olha para o trigo, daí a gente já está falando de uma situação, um cenário mais difícil, né? Um cenário mais complicado, porque as condições climáticas, elas estão adversas nas principais regiões produtoras do globo. A gente está falando de Rússia, a gente está falando de Ucrânia, a gente está falando de Índia, a gente está falando de origens importantes de produção de trigo com problemas climáticos, o que pode sinalizar uma safra mundial menor, e por conta disso os preços têm subido. Não podemos nos esquecer ainda que temos um conflito entre Rússia e Ucrânia que continua, as inseguranças na região do Mar Negro permanecem, a logística está comprometida e, portanto, o mercado global de trigo permanece num momento de disrupção ainda muito forte. E isso tem se refletido em preços mais altos. Nas últimas semanas os preços têm subido bastante. O mês de maio tem sido um mês bastante importante para o mercado do trigo, e as recentes disparadas do trigo, houve pregões onde o trigo fechou com 4, 5, 6% de alta. Isso mostrou ali esse reflexo direto, né, dessas preocupações com a oferta, enquanto a demanda ela continua bastante presente, bastante consistente. O trigo é talvez um dos grãos mais consumidos no planeta, se não o mais, talvez até mais do que milho. Então nós temos essa preocupação, ela é bastante séria, e vai dando esse suporte importante para os preços, que na Bolsa de Chicago mantém-se todos os principais contratos acima dos $7 por bushel. Bom, eu quero eu quero comentar aqui algumas mensagens que estamos recebendo no nosso Fala Produtor, né? No nosso chat aqui no YouTube. Então vamos conversar com a nossa audiência, vamos para o nosso momento Fala Produtor. E, como eu falei, né, hoje, já falei acho que umas 20 vezes, mas é bom a gente lembrar para você que está chegando agora, o Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, 24 de maio, acontece direto do Ensoja, o Encontro Nacional dos Sementeiros de Soja, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, com realização da Abras, Associação Brasileira dos Sementeiros de Soja, que inclusive nós agradecemos o convite e a acolhida. Então, se você ainda está aí, dá tempo de mandar sua mensagem aqui ainda, ou fazer sua pergunta. Enfim, já recebemos aqui no Bom Dia Agronegócio de hoje o presidente da Abras, seu Gladir Tomazelli, o Tiago Ouro, representante do sistema Enlist para a região sul do Brasil da Corteva, falando sobre soluções para daninhas, e também Fabrício Rosa, diretor da ProSoja Brasil, dando um show falando sobre a necessidade de uma modernização e uma revisita à lei da proteção de cultivares. Já todas essas entrevistas estarão disponíveis completinhas na íntegra para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, quero agradecer a mensagem do Fernando Ehlers, que diz o seguinte: bom dia, o Fala Produtor perdeu a voz no site Notícias Agrícolas? Fernando, não perdeu, como continua sendo fortalecida todos os dias. Um exemplo disso é estarmos aqui no Ensoja para, inclusive, ouvir os produtores, entender as suas demandas e atender as suas demandas de comunicação. Continue mandando os seus comentários, continue mandando as suas perguntas, porque o produtor rural aqui no Notícias Agrícolas é nossa prioridade. A nossa prioridade sempre e continuará a ser a nossa prioridade. Obrigada pelo seu comentário, viu, Fernando? É sempre bom a gente ter comentários assim, para que a gente possa reforçar a vocês qual é o tema central do nosso trabalho, né? Então, obrigada, viu, Fernando? Bom dia para a dona Eliana, para o Márcio Eno, que está aqui no Paraná também, em Nova Santa Bárbara, 19 graus e com chuva. Nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu, debaixo de uma chuvona. Nós tivemos ali um
temos uma previsão de mais chuvas para o estado paranaense, temos chuvas previstas também para Santa Catarina, onde algumas regiões já são afetadas pelas enchentes. Então, atenção a você que está em Santa Catarina, a situação é bastante grave, a situação é bastante séria, então continue acompanhando essas previsões. E tem previsão aqui também para o oeste do Paraná, regiões ali do oeste do estado também deverão receber chuvas fortes, a temperatura já caiu bastante por aqui, estamos monitorando. Bom dia também para o Márcio Napoli, IBEMA Paraná, safrinha de milho em bom desenvolvimento, e de fato nós temos essa preocupação com a safrinha do Paraná, embora em IBEMA, né, na região ali do Márcio Napoli, haja esse bom desenvolvimento, que boa notícia, a segunda safra de milho do Paraná sofre um pouco por conta dessa falta de chuvas que acontecia até esta semana. Algumas regiões ficaram ali até 30 dias sem chover, como foi o caso também do Goiás, Mato Grosso do Sul. Algumas regiões ali do centro-oeste, além aqui do Paraná, perderam bastante da sua produtividade em função dessa situação. Parte da segunda safra foi cultivada em uma janela fora do ideal por conta dos problemas que foram registrados na soja. Então nós já sabíamos que a segunda safra de milho seria uma safra com uma área menor, né, uma redução na área da safrinha, e também essa condição climática que acabou desfavorecendo o plantio, o desenvolvimento da segunda safra de milho em algumas regiões. Obrigada pelo seu comentário, Márcio. Bom, obrigada pelo elogio aqui também, viu, Márcio? Muito gentil. Bom dia para o Antônio Fernando da Silva, bom dia, Carla, e a todos do Agro. Um excelente final de semana a todos do Paraná. Obrigada, bom dia. Bom dia também para o Jonathan Freitas. Bom dia para Lilian Henk. Bom dia também para Paulo Guber, bom dia daqui da Zona Sul de São Paulo. Desejo a todos bons preços. Que desejo bom, hein, Paulo? Nós desejamos também que sejam próximas safras mais favoráveis, de melhor rentabilidade, melhores margens de lucratividade que o produtor está precisando para dar uma respirada aliviada, né? Mas sabe que eventos como esse, Pablo Guber, eles estão bastante focados nisso. Quando a gente pensa em semente, e isso vale para soja, vale para milho, vale para qualquer cultura, ela está muito focada em garantir que o começo da safra, o começo daquele novo ciclo seja próspero, né? Então tem um painel gigante ali na plenária do EnSoja, onde está escrito, e todo EnSoja tem esse lema bastante marcado: tudo começa na semente. Se você falar com qualquer profissional que está aqui, ele vai te reforçar isso. E se você falar com qualquer produtor rural, em qualquer região do Brasil, ou talvez em qualquer parte do planeta, ele vai dizer, de fato, a escolha de uma boa semente e o respeito às suas características, porque isso é muito importante, né? Garantir que ela seja cultivada no momento certo, acompanhando o regime de chuvas da sua região, o nível de umidade do solo, tudo isso garante uma boa arrancada do seu plantio, né? Isso é determinante para que os resultados lá na frente sejam também positivos. Então, eventos como esses são determinantes, são fundamentais para o produtor conhecer as últimas novidades e garantir que o seu próximo plantio seja ainda melhor. Bom dia também para o Fábio Petrobon, de Guaraniaçu, Paraná. Todo mundo no Paraná, devia estar todo mundo aqui no EnSoja para participar do Bom Dia Agronegócio. Bom dia, a Lilian Henk nos diz assim, ó: tudo bem, muita chuva ontem, hoje nublado, 16 graus neste momento, ótimo final de semana. Lilian, você fala conosco de Panambi, no Rio Grande do Sul, né? Pois é, mais chuvas estão chegando. Aliás, hoje a manchete nos jornais da manhã era de que o caos voltou a assolar a capital gaúcha, Porto Alegre, em função de fortes chuvas que estavam previstas, se confirmaram, e de novo as águas voltaram a subir na capital do Rio Grande do Sul. Aliás, quero fazer um chamado. A Abras tem feito aqui no EnSoja uma iniciativa solidária para auxiliar os produtores gaúchos, para auxiliar o povo gaúcho sofrido ali pelos efeitos das cheias, das enchentes. Ao longo do dia, a gente vai trazer nas nossas redes sociais, aqui no Notícias Agrícolas, a forma que você tem de ajudar. Nas redes sociais da Abras, você também consegue ter essas informações e fazer a sua ajuda. Bom dia também para Eurian Yamamoto, Dourados, Mato Grosso do Sul, com temperaturas em queda, chuva forte, ventos e raios na madrugada. Então tá igual aqui no Paraná, viu, Eurian? Obrigada pelo seu relato.
Olha só, o Antônio Fernando da Silva, nosso agro maravilhoso, não pode parar, nunca vamos parar, não vamos parar, temos que seguir, viu, Antônio? E daqui nós seguimos acompanhando o EnSoja 2024. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia nesta primeira edição, eu diria primeira, porque aí vamos dominar, né, o agronegócio brasileiro, levando o Bom Dia Agro, falando com produtores, falando com especialistas, com consultores, analistas pelo Brasil todo. Esse é o nosso objetivo, fazer com que o Bom Dia Agronegócio esteja em todos os locais onde há a necessidade de comunicação dos nossos produtores. Deixa eu colocar aqui meu retorno, né, para eu ouvir meu diretor. Enfim, então nosso objetivo é esse, né, estar em todos os lugares onde possamos estar para trazer informações para vocês em primeira mão. Então nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios em Valinhos, no interior de São Paulo, para que você acompanhe o Bom Dia Agronegócio e toda a programação do Notícias Agrícolas. E fique ligado que ao longo também dessa sexta-feira tem informações chegando direto do EnSoja 2024. A programação já está começando. A gente vai para lá agora acompanhar tudo direitinho e te trazer ao longo dessa sexta-feira. Bom dia, bons negócios. Até segunda.